desaguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, contemple esse Senhor, esse Messias, Ele que vem nos salvar, Ele que vem nos buscar, para que nós estejamos com Ele para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Nós te bendizemos. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Ouça o rugido do leão para te defender, para mostrar o seu poder. Aleluia. o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos orar mais um pouco. Vamos abençoar a vida do nosso irmão.
dessa pessoa que está do teu lado, que veio com você, que está aqui nessa noite com você. Estamos juntos para buscar a bênção, a presença de Deus nesta noite. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que Deus tome cada um de nós nesta noite em suas mãos. E que Ele derrame sobre nós as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Pai. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, por estarmos na tua presença, por estarmos na tua casa. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio, ó Deus, de poder nessa noite te adorar, adorar-o em espírito e em verdade. Toma nesse momento, ó Pai, cada vida, cada pessoa que está aqui nesse recinto. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós graça, derrama sobre nós, ó Pai, nesta noite, o teu poder, a tua unção. Consagramos a ti as nossas vidas e pedimos ao Espírito Santo de Deus, conduza esse culto, conduza essa reunião, Pai. Fala conosco por meio da tua palavra, edifica-nos nesta noite, Pai. Assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, por esse momento, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. Aleluia, amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Glória a Deus. Muito bem, paz do Senhor, boa noite. Nós estamos com a mesa ainda da ceia aí, né, preparada. Hoje pela manhã tivemos aqui um culto abençoado de Santa Ceia. Quem não veio perdeu, né? Mas que bom que você está aqui nessa noite, né? Infelizmente agora à noite nós não temos a Santa Ceia. Fica para você o convite, você que não pôde por alguma razão participar, que no próximo domingo, né, já no ano que vem, que você assuma com Deus um compromisso de estar no culto de ceia. Pois bem, abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 3. As crianças podem ir para a escolinha, né, com a professora, e nós adultos ficaremos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Logo após a saída de todas as crianças, por favor, alguém feche a porta lateral. Nós estamos aí tomando medidas, né, para evitar que o som atrapalhe os nossos vizinhos. E estamos aí num processo de colocar ar-condicionado na igreja, amém? Não ouvi nenhum glória a Deus. Nós vamos ter ar-condicionado. Primeiro nós vamos resolver a questão da luz, né? Vamos instalar aqui placas solares para que haja, né, diminuição no custo, para então depois colocarmos o ar. Aí nós vamos fazer uma campanha, vai preparando o teu bolso aí, vai orando, porque nós vamos precisar que todos nós aí nos unamos nesse propósito, amém? Mas vai dar certo, ano que vem nós vamos ter ar-condicionado nesta igreja, aleluia, glória a Deus. E eu acho que o pastor de vocês vai parar de suar. E no culto de ceia, já pensou, Hilário? Nós vamos vir aqui, o pastor, mas os diáconos de terno e gravata, né? Vai vir chiquérrimo para o culto aqui. Glória a Deus. Muito bem. Abra a tua Bíblia aí, João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Como pela manhã eu disse, à noite nós vamos falar sobre novo nascimento. Ou, como é conhecido teologicamente, né, de regeneração. Então nós vamos ler o capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 1, nós vamos ler até o 8. A passagem fala daquela visita que Nicodemos fez a Jesus à noite. Nicodemos procurou Jesus para fazer, né, com ele uma entrevista, entrevistá-lo, procurar conversar com ele. E aí nesse texto nós temos Jesus apresentando para nós aqui o que nós chamamos de novo nascimento ou regeneração. Eu pergunto para você nessa noite, você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? É importante que você saiba disso, né? É importante que nós tenhamos no nosso coração a certeza de que nascemos de novo. E nós vamos aqui nessa noite falar sobre esse assunto. Então aí João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia:
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Pode sentar, queridos. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. Ministra a tua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Querido, nós estamos vivendo um tempo de banalização do cristianismo. Hoje nós percebemos que o cristianismo passa, por uma banalização. As pessoas não têm dado tanta importância mais ao cristianismo e ao evangelho. É muito triste isso. Por que eu digo isso? Porque hoje não se prega, hoje não se fala mais sobre mudança de vida. E quando nós falamos de cristianismo, quando falamos de evangelho, precisamos falar de mudança de vida. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não adianta eu falar de um evangelho que não muda, que não transforma a vida de ninguém. Na verdade, o evangelho, ele transforma, ele muda. Mas as pessoas não têm abraçado o evangelho como de fato deveriam. As pessoas não têm buscado levar a vida cristã a sério. Então nós vivemos esse tempo onde não se prega mais a necessidade de uma mudança. As pessoas aceitam a Jesus, mas elas não mudam de vida. Elas continuam ainda mundanas. Elas continuam ainda nas velhas práticas. Elas continuam ainda sendo o velho homem, a velha pessoa. Não houve transformação, não houve mudança de vida. E daí então a necessidade de nós buscarmos entender e vivenciar na nossa vida o novo nascimento. Porque é o novo nascimento que vai produzir essa mudança. É a regeneração que vai produzir no coração do homem uma transformação. Esse homem, ele vai ser transformado quando ele experimentar um novo nascimento. E é isso que Jesus aqui nesse texto trata com Nicodemos. Nesse texto Jesus vai tratar de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Nós aprendemos, na recuperação, sobre os oito pilares da salvação. E um dos pilares da salvação é a regeneração. Quando falamos pilares, é uma base, é um sustentáculo da fé cristã. Sem a regeneração não há vida cristã. Sem regeneração não há vida com Deus. E as pessoas não entendem isso. E é por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra e entender, compreender o que é a regeneração ou o novo nascimento espiritual. Jesus aqui está dizendo para Nicodemos que sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus e nem entrar nesse reino. Se a pessoa não nascer de novo, ela não vai ver o reino de Deus e ela não vai entrar no reino. Olha aí o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. É muito triste o que eu vou dizer para você aqui. Há muitas pessoas que frequentam a igreja, que foram batizadas, que são fiéis nas suas contribuições à igreja, que não irão para o céu, que não entrarão no céu. Mas por quê, pastor? Se a pessoa, ela frequenta a igreja, se ela foi até batizada, e se ela cumpre um dos deveres dela enquanto cristão, que é ajudar a obra, ajudar a igreja, como que essa pessoa não vai para o céu? Ela não vai para o céu porque ela não teve uma experiência com Deus, uma experiência genuína, verdadeira. E hoje, pasme, as igrejas estão cheias de pessoas assim, pessoas que a vida não mudou, elas continuam ainda vivendo uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de mentira. E elas acreditam piamente que vão morar no céu. Mas Jesus está dizendo isso aqui para Nicodemos, e ele fala para um homem religioso. Nicodemos era um fariseu, era uma pessoa que buscava cumprir a lei judaica. E este homem, ele então vai ter com Jesus à noite, ele vai à noite, porque ele não queria ser visto, ele não queria ser identificado como um seguidor de Jesus. Nicodemos, no primeiro momento, ele foi até Jesus com preconceito, mas a sua curiosidade o levou a buscar Jesus, e ele começa o seu diálogo com Jesus, massageando o ego de Jesus, dizendo no versículo de número 2, Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus já resume tudo, ele diz assim no verso 3, olha Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele já vai direto no ponto. Jesus não perde tempo com Nicodemos, mas ele percebe, ele nota que Nicodemos estava cheio de dúvida, que Nicodemos estava querendo entender o novo nascimento com uma mente humana, né? Ele estava querendo entender o novo nascimento na sua visão limitada e humana, porque no verso 4 Nicodemos pergunta para Jesus, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos estava entendendo que Jesus estava falando do nascimento natural, esse nascimento que nós já experimentamos. A nossa mãe, ela nos gerou, ela nos deu a vida, ela nos trouxe ao mundo. Esse é o nascimento natural, todos nós experimentamos. Mas o nascimento que Jesus estava dizendo aqui é o nascimento de cima, é um novo nascimento. Porque esse nascimento da terra, o ter sido gerado, ser trazido ao mundo, nós viemos ao mundo numa natureza pecaminosa que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, e vamos voltando até chegar lá no jardim do Éden. A desobediência de Adão e Eva contaminaram a raça humana. O homem, por causa do pecado de Adão e Eva, ele não serve, ele não pode servir a Deus, ele não pode agradar a Deus. Por isso que Jesus aqui está dizendo para Nicodemos, olha, para que você tenha relacionamento com Deus, para que você obedeça a Deus, para que você agrade a Deus, você tem que nascer de novo. Mas esse outro nascimento não é da terra, é de cima, é do céu. E quem vai operar esse novo nascimento não é a tua mãe. Esse novo nascimento não é resultado de um ato sexual entre a tua mãe e o teu pai, que fez então gerar esta vida que é você. Não, o novo nascimento é uma gestação do Espírito, é feita por Deus. Só Deus pode nos fazer novo, ou de novo, diferente do que nós somos hoje. Se nós não experimentarmos isso, estaremos na igreja achando que estamos servindo a Deus, que estamos agradando a Deus, mas não estamos, porque nós não conseguimos em nós mesmos obedecer a Deus. Continuamos com um coração de pedra,
que precisa ser transformado, um coração duro, aquilo que a Bíblia lá no Velho Testamento, em Ezequiel, fala no capítulo 36, Deus dizendo que nos daria um novo coração, tiraria o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, um coração obediente. Quem pode fazer isso é só Deus. Então veja que sem esse novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Mas vamos aqui pensar um pouco mais, o que é a regeneração? Então veja, a regeneração não é um melhoramento. Não é eu deixar de fazer algumas coisas. Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de me prostituir, eu parei de usar drogas, eu melhorei. O novo nascimento não é uma melhora. E às vezes muitos de nós melhoramos, em certo sentido. Deixamos de frequentar determinados ambientes, de fazer determinadas coisas. Mas não é somente isso que Deus quer operar na nossa vida. Ele quer operar uma mudança radical, uma transformação radical. Ele não quer apenas nos melhorar, Ele quer nos fazer de novo. Deus não melhora ninguém, Deus transforma. Deus muda por inteiro, por completo, a vida do ser humano quando esse se rende a Ele. Então o que é a regeneração? Primeira coisa, a regeneração é a nova criação e transformação da pessoa. A pessoa, ela é transformada. E essa transformação, essa nova criação, ela acontece através de Deus e do seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus e Deus que opera em nós essa transformação, esta mudança. Amém? Olha o verso 6 aí do capítulo 3 de João. Diz aí, o que é nascido da carne é carne. Agora o que é nascido do Espírito é o quê? É o Espírito. Então a mudança, a transformação que Deus quer operar na nossa vida é interior. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é uma melhor cortar o cabelo, fazer a barba, mudar de roupa, mudar talvez o linguajar, deixar de frequentar alguns lugares, não. É uma mudança no espírito, é uma mudança interior. O espírito que na verdade por causa do pecado estava morto. O homem sem Deus, ele não tem prazer nas coisas de Deus, porque o seu espírito está morto. O pecado matou o espírito, o nosso espírito, a nossa alma. E esta alma, esse espírito, precisa nascer de novo. Precisa ser novamente refeito. E aí então, e quem vai operar isso? É o Espírito Santo de Deus no meu espírito. Ele vai no meu espírito e ele, como lá no Velho Testamento, quando Deus criou o homem, ele pegou o homem, pegou barro, formou, né, aquela estátua sem vida, apenas com forma, e diz a Bíblia que ele soprou nas narinas desta escultura, e o homem então foi feito alma vivente. Então no novo nascimento, Deus sopra em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus vivifica o meu espírito que está morto por causa do pecado. E aí então esse espírito que estava morto e agora é feito novamente, é refeito, passa a ter vida, ele começa então a ter prazer nas coisas de Deus. Coisa que ele não tinha antes. Né? Ou antes, onde você estaria numa hora dessa? Onde você estaria? Esqueci o meu. Eu tenho um lenço aqui, Onde você estaria numa hora dessa? Em 1000 lugares, né? Talvez em casa agora, assistindo, não sei se já começou o Fantástico, ou assistindo um filme, ou talvez num barzinho, com os amigos, mas não estaria aqui.
Para alguns, o fato de nós estarmos aqui hoje na igreja, nesse calor todo, né? Esse calor insuportável, ouvindo alguém falando de Deus, para muitos lá fora isso é loucura. Mas outrora nós estávamos assim por quê? Por causa da nossa condição de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Espírito Santo de Deus veio, soprou em nós e nos deu vida, despertou o nosso espírito que estava morto. E hoje então nós temos prazer, ou pelo menos deveríamos ter prazer nas coisas de Deus. Precisaríamos ter prazer nas coisas de Deus. Então, por esta operação de transformação, de nova criação, a vida eterna, então, da parte do próprio Deus, é dada a cada crente. Olha lá 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Diz lá o texto: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então Deus operou, obrigado, Sulamita. Deus operou em nós esta vida. A vida do próprio Deus foi nos dada. E esta vida é o próprio Filho, diz o texto. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E esta vida então nos tornou ou nos torna filhos de Deus. Uma vez que eu nasço novamente, eu nasço agora de Deus e eu passo a ser agora filho de Deus. O Espírito Santo de Deus que me gerou espiritualmente torna-nos filhos de Deus. E não somente isso, Ele também nos faz sermos agora uma nova criatura. Uma nova criatura não é algo que foi melhorado, é algo que foi feito de novo. E por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, e Cristo está nele, ele é o quê? Nova criatura. Ele não é uma criatura melhorada, ele é uma nova criatura. E diz a Bíblia que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo agora se fez novo. A vida que eu tenho agora é uma vida nova. Eu não posso, eu não devo querer encaixar a minha velha vida com a vida nova. A vida nova foi posta para trás, ela não importa mais, ela não deve me interessar mais. Agora eu preciso viver em novidade de vida. A pessoa, quando ela nasce nova, é como se ela fosse uma criança que precisa agora aprender de novo. Às vezes nós queremos viver a vida cristã baseada nos conhecimentos e nas atitudes que tínhamos outrora. Não vale, não casa, não dá certo, querido. Eu preciso esquecer a minha velha vida, eu preciso agora viver tudo novo. Se eu não fizer isso, não há como ser cristão, não há como viver o cristianismo, não há como viver o evangelho. E às vezes nós nos chocamos com determinadas coisas que a Bíblia diz para nós. Por exemplo, dizer que nós temos que amar os nossos inimigos. O que eu aprendi lá atrás? O que nós sabemos? Que nós devemos amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. Mas a Bíblia vem e diz: você tem que amar os que te odeiam. Se eu continuar com a mentalidade, e se eu continuar a querer viver como eu vivia antes, vai haver um choque. Eu vou estar contrariando hoje o que Deus está propondo para mim. Por isso que eu tenho que esquecer a velha vida. E é por isso que a Bíblia fala para nós em Romanos, quando nos pede que apresentemos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele diz: e não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente. A nossa mente precisa ser transformada. A forma que muitas vezes nós pensamos reflete o nosso passado. Reflete como nós éramos no passado. Mas o passado precisa morrer para mim. A forma como eu agia, como eu vivia lá atrás, se eu nasci de novo, essa forma tem que morrer. Porque senão não é novo nascimento. Porque senão eu não nasci de novo. E aí onde eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos avaliar nossa vida hoje, como que nós estamos vivendo o cristianismo, porque talvez ainda não nascemos de novo. Porque estamos vivendo hoje a vida que dizemos que temos em Deus, como se estivéssemos ainda no mundo, no passado. E o mundo, o passado, a velha vida, ela precisa morrer. E eu preciso hoje viver em novidade de vida, amém? Porque hoje eu sou o que de Deus? Filho. Eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho o que de Deus? Sua natureza. Eu preciso hoje me parecer com Deus, nos seus atributos, nas suas qualidades. Por isso nós vemos o apóstolo João, que era conhecido como filho do trovão, e não era por acaso que ele tinha esse nome. Por que ele era chamado, juntamente com o seu irmão Tiago, filhos do trovão? Porque eram homens extremamente violentos, sem amor, a ponto de que quando Jesus, chegando numa aldeia samaritana, os samaritanos recusaram receber Jesus, Tiago e João, os filhos do trovão, disseram: Senhor, tu queres que nós oremos a Deus, e Ele mande fogo dos céus, e consuma toda esta vila, que morram todos esses samaritanos, porque eles ousaram não te receber. Olha a mentalidade desse homem. Mas esse homem foi transformado. Esse homem foi mudado. Esse homem se tornou o apóstolo do amor. Se tem alguém na Bíblia, dos evangelhos, que fala mais de amor, é João. Porque João nasceu de novo. João recebeu a natureza de Deus. E é ele que vai dizer em muitos lugares que Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós devemos amar. Amar o nosso próximo. Orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a mentalidade de alguém que nasceu de novo. Porque se no meu coração há ódio, se no meu coração há desejo de vingança, falta de perdão, isso prova que eu não nasci de novo, que eu não sou filho de Deus, e que nem conheço a Deus, porque Deus é amor. Então onde nós precisamos de fato analisar, avaliar se houve de fato na nossa vida regeneração. Então essa nova criação que transforma a pessoa, operada pelo Espírito Santo, que nos faz filhos de Deus, com a natureza de Deus, e nos transforma em uma nova criatura, né? Que hoje já não se conforma mais com o mundo. O que é conformar-se com o mundo? É aceitar as coisas do mundo, é viver segundo o mundo. E a Bíblia diz que nós devemos não nos conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente, né? Buscar essa transformação da nossa mente, que acontece exatamente através da palavra de Deus, né? Agora, por que, pastor, que nós necessitamos nascer de novo? Por que a regeneração é necessária? Em primeiro lugar, porque quando nós estamos longe de Jesus, quando estamos longe de Cristo, todo ser humano, sem exceção nenhuma, pela sua natureza é incapaz de obedecer a Deus. Por mais que você queira, por mais que você deseje obedecer a Deus, se você não estiver em Cristo, se você não nascer de novo, é impossível. Você é incapaz de obedecer a Deus e agradar a Deus, por mais que você queira. Por isso que nós precisamos do novo nascimento. Só iremos agradar a Deus e obedecer a Deus se experimentarmos o novo nascimento.
Leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. Romanos 8, versículos 7 e 8. Está escrito assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma vez que eu não nasci de novo, eu estou vivendo a vida na carne. E Paulo está dizendo que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, por mais que eles queiram. Porque o pendor da carne, a carne ela tende, né, a agir contrário à vontade de Deus. A minha carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita a Deus. Por isso que quando nós nascemos de novo, o texto vai dizer, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e é o Espírito Santo que vai me guiar, não mais a minha carne. O crente, aliás, a pessoa sem Deus, ela não consegue agradar a Deus, porque ela não é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está presente em nós, ele vai nos guiar, uma vez que eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus também. Uma vez que eu escuto a voz do Espírito Santo e obedeço esta voz do Espírito, ele, o Espírito, vai me guiar à obediência e a fazer aquilo que agrada a Deus. Caso contrário, é impossível agradarmos a Deus na nossa carne. Então a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados. Como que ela acontece na minha vida e na sua vida? Quando eu me arrependo dos meus pecados, voltando-me para Deus. Interessante que esta mensagem de arrependimento, ela foi uma mensagem pregada primeiramente por João Batista. João, precursor de Jesus, preparando o coração do povo para a vida de Jesus, ele falou de arrependimento. A mensagem dele era: arrependei-vos. Aí depois veio Jesus, trazendo a mesma mensagem, a mensagem de arrependimento. E depois de Jesus vieram os discípulos, os apóstolos, também pregando o arrependimento. Porque sem arrependimento não há mudança. O que é arrepender? O que é o arrependimento? É eu reconhecer a minha condição de pecador. É eu reconhecer os meus erros, as minhas falhas. É eu reconhecer que eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. E esse reconhecimento começa na minha mente. Arrependimento é uma mudança de mente e de atitude. Porque se a minha mente não muda, as minhas atitudes também não irão mudar. Ou não? Sim ou não? Se a minha mente, a minha forma de pensar em relação a determinada coisa não muda, eu vou continuar agindo como eu penso. Por isso que a Bíblia, o Evangelho, fala de arrependimento, de um reconhecimento do nosso estado pecaminoso, dos nossos erros, de um reconhecimento de que nós precisamos mudar. E uma vez que eu me coloco desta forma, eu preciso de mudança, eu preciso de ter uma outra atitude em relação a esse pecado. Não haverá mudança. Aí agora, para mudar, eu preciso da ajuda de alguém. E quem é essa pessoa? É Deus. Eu preciso então me voltar para Deus. Primeiro eu me arrependo dos meus pecados, depois eu me volto para Deus. E me voltando para Deus, eu deposito nele a minha fé, a minha confiança. Uma vez que eu não posso mudar, por mais que eu queira mudar, mas eu não consigo mudar, mas eu encontro em Deus a pessoa que vai me ajudar a essa mudança, e eu deposito então a minha fé pessoal nele, principalmente na pessoa de Jesus, né? Que eu então poderei, porque ele, Jesus, uma vez que ele assume a direção da minha vida, ele vai me dar o poder
de mudança, de transformação. Então, quais são os elementos da regeneração? Primeiro, o arrependimento, né? O voltar-se para Deus, que nós chamamos de conversão. E essa conversão, ela não acontece uma única vez. Ela não acontece apenas quando eu me volto para Deus na primeira vez para ser regenerado. Mas a conversão é alguma coisa que tem que acontecer sempre em nós, quando nos vermos numa condição de afastados de Deus, né, de desviados do caminho de Deus, porque nós, uma vez regenerados, podemos sim novamente nos afastar de Deus, podemos sim nos distanciar de Deus, podemos sim tomar um outro caminho que não é o caminho de Deus. Aí novamente há necessidade do arrependimento, né, da busca de Deus para que Deus me coloque novamente no seu caminho. É a regeneração, isto é nós chamamos de conversão. Então o arrependimento mais conversão, mais fé é igual a regeneração. Quando acontece o novo nascimento? Quando há arrependimento, quando há conversão e quando há fé. Aí acontece a regeneração. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui é coisa de escola bíblica dominical. Talvez eu estou repetindo. Talvez você que fez classe de batismo saiba disso. Porque isso é básico na vida de todo cristão. É uma coisa que nós precisamos entender para compreender o quão dependentes somos de Deus. Nicodemos, ele não entendeu isso. Nicodemos não entendeu que por mais que ele conhecesse a Torá, ele precisava nascer de novo. Porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. E Deus quer ressuscitar, Deus quer dar vida ao espírito do homem que está morto por causa dos seus pecados. E qual é o resultado, pastor, da regeneração? Primeiro, há uma mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Efésios capítulo de número 4, versículo 23 e 24. O que diz aí o texto? Achamos? Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: e vos renoveis. Vamos ler aqui primeiro o verso 22. 22, 4, 22, até o 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Então o velho homem se corrompe, está corrompido. Então nós temos que nos despojar. O que é despojar? Tirar. Nós temos que tirar a roupa do velho homem, porque esse velho homem, para Deus, ele está corrompido, ou ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. E uma vez que ele despe, tira, se despiu desse velho homem, ele precisa agora se renovar no espírito do entendimento e se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então há uma mudança de vida. Ele tira o velho homem e ele se veste de um novo homem, de um novo homem. Então há mudança da velha vida de pecado em uma nova vida agora de obediência a Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, porque ele tirou toda aquela roupa velha, se vestiu de algo novo, tudo se fez novo para ele.
Nós temos que viver em novidade de vida, gente. Precisamos viver em novidade de vida. Se nós não vivermos em novidade de vida, se nós não vivermos a vida que Cristo tem para nós, nós estamos perdidos. Nós estamos condenados. Nós cantamos um louvor que fala: eu estava condenado. Eu estava condenado porque eu mudei de vida. Mas se eu não mudei de vida, eu continuo condenado. E como pela manhã eu estava dizendo da gente, muitas vezes, julgar o nosso próximo, nós nos colocamos no lugar de Deus, né, que detém a autoridade de julgar. Ele vai julgar os vivos e os mortos. E esse julgamento, ele se aproxima dia após dia. Jesus virá, não se iluda, Jesus vai voltar. Voltar para levar os seus, os arrependidos, regenerados para os céus. Mas aqueles que não mudaram de vida, que continuam na mesma vida, eles serão julgados e condenados ao fogo do inferno. É uma verdade irrefutável. E nós não ouvimos mais essas pregações. Nós não ouvimos mais ninguém falar de inferno, de falar de condenação. Porque é uma mensagem que não nos chama a atenção, que não nos agrada. Nós não queremos saber de céu, nós não queremos saber de inferno, nós queremos saber de céu. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos, quando Nicodemos foi a Jesus para agradá-lo, para ouvir também palavras agradáveis, Nicodemos foi confrontado na sua condição, mesmo conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento. Esse homem não sabia o que era o novo nascimento. Mas esse homem Nicodemos aqui, mais adiante você vai ver falar dele. Nicodemos, depois daquele dia, ele saiu dali entendendo, compreendendo. E ele se converteu, ele se voltou para Jesus. E certamente a sua volta para Deus regenerou o seu coração. Nicodemos foi transformado. Assim como também nós precisamos. E ter esses resultados de mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Deus, né? Aquela pessoa que realmente nasceu de novo, ela está liberta da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O que é ser escravo do pecado? É estar subjugado ao pecado. É não conseguir fazer outra coisa senão pecar. O pecado da nossa vida no passado era um hábito. O que é um hábito? É uma coisa que eu faço todo dia. É uma prática. Mas uma vez que eu nasci de novo, que eu me tornei um novo homem, uma nova criatura, eu fui liberto da escravidão do pecado. Diz lá João 8,36, né? A recuperação sabe de qual esse texto. João 8,36, o que diz a recuperação? Ninguém sabe, ninguém decorou esse versículo ainda? João 8,36. Alguém sabe o que está escrito lá? Hã? Olha lá o pastor Edson falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Recuperação que está aqui, você tem que decorar esse versículo. Você tem que saber esse versículo. A igreja precisa saber desse versículo. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Porque é uma pseudo-libertação. Há uma falsa libertação. Quem liberta de verdade, de fato e para sempre é Jesus Cristo. Por isso que temos que ir a Ele. Experimentar o que Ele propôs aqui para Nicodemos. A regeneração. Uma pessoa regenerada, uma pessoa que nasceu de novo, ela não é mais escrava do pecado. Porque Romanos 6,14 vai dizer que o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele não peca todo dia.
Ele não peca toda hora. Ele não peca sempre, porque se ele peca todo dia, toda hora, sempre, ele não nasceu de novo. O pecado na vida do cristão, eu vejo o pecado na vida do cristão como um acidente. O cristão peca, porque nós temos ainda a natureza pecaminosa. Mas o pecado na vida do cristão não é uma prática, não é um hábito. O cristão que vive pecando, ele não nasceu de novo, porque o pecado não tem domínio sobre ele. Ele está liberto. Outrora ele não conseguia dizer não ao pecado. O pecado batia a sua porta e ele não pensava duas vezes, ele ia abrir a porta. Hoje não. Quando o pecado bate a porta do meu coração, na minha mente, eu tenho poder, eu tenho autoridade para dizer não, pecado. Mesmo que a minha carne esteja pulando, mesmo que eu esteja tremendo com vontade de praticar o pecado, mas há em mim uma força maior do que eu, chamada Espírito Santo, que vai me ajudar, vai me fortalecer a dizer não ao pecado e não ceder ao pecado. Se eu não consigo vencer o pecado, é um sinal de que eu não nasci de novo. Se o pecado tem domínio sobre a minha vida ainda hoje, eu não nasci de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que realmente nasceu de novo, ele está liberto da escravidão do pecado. Ele peca. Mas o pecado é um acidente. Você se acidenta todo dia? Todo dia você tropeça e cai. Todo dia você bate o carro. Toda hora. Não. E quando acontece o tropeção e a queda? É quando você não vigia, quando você não está alerta. Por isso que a Bíblia fala da vigilância. Porque nós não podemos achar que somos super-homens, super-mulheres, que não pecamos. Pecamos sim. Se nós não vigiarmos, o pecado virá e nos tragará. Mas se eu estiver em vigilância, em oração, em consagração de vida, tendo a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu estou cheio da palavra de Deus, quando o diabo me tenta, quando vem a tentação, o Espírito Santo de Deus vem, me fortalece e me faz lembrar a palavra de Deus, para que eu guerreie contra o diabo, o tentador, aquele que nos tenta, aquele que quer nos destruir, nos derrubar. Então, resultado da regeneração, mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência, libertação da escravidão do pecado, desejo e disposição espiritual de obediência a Deus, de seguir a direção do Espírito Santo. Olha Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Veja aí comigo. Romanos 8, 13 e 14. O que diz aí a palavra de Deus? Romanos 8, 13 e 14. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui têm sido guiados pelo Espírito de Deus? Por que alguns não levantaram a mão? Está sendo guiado não, meu irmão? Olha o que o texto está dizendo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho. Uma vez que eu fui regenerado, me transformei em filho de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos guiar. Ele vai nos conduzir, né? E é interessante que Jesus cita isso quando ele fala assim, no versículo 8, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo precisa nos guiar.
O Espírito Santo de Deus precisa nos conduzir. Não sou eu mais, não é a minha vontade que me conduz. Ah, eu estou a fim de fazer isso. Eu estou a fim de fazer aquilo outro. Ah, eu não estou a fim de fazer isso. Não. Quem está a fim por você agora é o Espírito Santo de Deus. É Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. Não seja guiado pela sua carne, porque uma vez que eu deixo a carne me guiar, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou voltar àquele velho estado, aquela velha vida onde eu me guiava. Eu fazia a minha vontade, eu cumpria os meus desejos, mas hoje, uma vez que regenerado, quem me guia é o Espírito Santo de Deus. E Ele, o Espírito Santo, vai me guiar para a presença de Deus. O Espírito Santo vai me guiar para uma comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus vai me guiar a fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, amados? Tudo isso é resultado da regeneração. Um viver em retidão, em justiça, amar as pessoas, amar os demais. Eu tenho um monte de versículo aqui, mas nós não temos tempo, né? A pessoa evita uma vida de pecado, ela não ama mais o mundo e por aí vai. É uma série de coisas que vai acontecer na vida daquele que nasceu de novo. Ele realmente vive em novidade de vida. E se isso não aconteceu conosco, nós precisamos nessa noite pedir ao Senhor: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura, eu preciso ser uma nova criatura para que eu veja o teu reino e para que eu entre neste reino. A condição para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é nascer de novo. Sem um novo nascimento, não há vida nova, não há transformação de vida, não há libertação, não há obediência a Deus. Por mais que eu diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas eu sempre estarei fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Por isso que eu digo, quando pensando, nesta mensagem, pensando em regeneração, e a gente quando olha a nossa volta, olhamos para as igrejas, olhamos para os cristãos, percebemos que vivemos hoje um evangelho sem mudança. E não é possível viver o evangelho, viver o cristianismo sem mudança. Para ser verdadeiramente cristão, eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Que Deus nessa noite possa ter ministrado ao teu coração. Que você saia daqui nessa noite consciente de que nós precisamos experimentar um novo nascimento na nossa vida. E precisamos nascer de novo. E se você nessa noite não nasceu ainda de novo, eu quero orar com você, eu quero convidar você nessa noite a fechar seus olhos aonde você está e dizer para Deus, reconhecer o teu estado, a tua condição de pecador, confessar a Deus os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, depositar em Deus toda a sua confiança, crer que Ele, Deus, pode lhe ajudar, Ele, Deus, pode transformar a tua vida, e abrir teu coração para Ele nessa noite, permitir que o Espírito Santo que nos fala, Ele venha entrar no nosso coração, e Ele venha operar esse milagre chamado novo nascimento. O único que pode operar esse milagre na nossa vida chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Se você abrir o teu coração para Ele, se você pedir isso para o Senhor de todo o teu coração,